Fala, galerinha! Inicialmente quero dizer que é um prazer inenarrável poder participar dessa aula e o tema dessa aula vai ser dividido em duas partes. A primeira parte dessa aula vamos trabalhar com cálculo de densidade de alguns materiais que temos no nosso dia a dia. A segunda parte da aula iremos trabalhar com equações do segundo grau utilizando uma ferramenta de uma metodologia ativa que se chama GeoGebra. Para a primeira parte da aula, vamos precisar de objetos que é bastante comum no nosso dia a dia. O mais comum que nós temos será água. Vamos precisar de água. Em seguida, vamos precisar de um copo que tenha, no caso, graduações que sejam em ml, ou então litro, depende do que você quer calcular. E os objetos que eu escolhi para calcular a densidade será, no caso, uma concha, que estava aqui na decoração, uma pedra de granito, certo? E uma outra pedra que se chama pedra ágata, que tem inúmeros poros. Vamos precisar também de uma balança, dessas balanças caseiras, né? Que medimos aí a quantidade, né, de alimentos que iremos consumir. Beleza? Então vamos aí a mão à massa. Let's go! Vamos lá, colocar a mão na massa, literalmente. Então o que significa densidade? A densidade ela mede a concentração de massa de um objeto que ocupa determinado volume. Resumindo, densidade é a massa dividida pelo volume. Então, para isso, né, e com os objetos que temos à nossa disposição, nós vamos calcular a massa utilizando uma balança e essa massa, o resultado vai ser em grama, certo? E o volume, nós vamos transformar ele em capacidade e vamos medir em ml. Então, calculando, no caso, o volume dessa pedra de granito e lembrando alguns conceitos da metafísica que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, então a partir do momento que eu coloco essa pedra de granito dentro desse copo com água, vai aumentar o volume. O volume, né, a diferença de volume, o volume que aumentar será a capacidade dessa pedra de granito. Por exemplo, aqui nós temos 300 ml de água. Então eu vou colocar a minha pedra de granito e consigo observar que subiu para 350 ml. Então eu vi que a diferença de 300 para 350 foi de 50 ml. Então eu posso dizer que a capacidade dessa minha pedra de granito é de 50 ml. Feito isso, eu vou agora calcular a massa dessa pedra de granito. Como é que eu vou calcular a massa dessa pedra de granito? Vou ligar aqui a minha balança, certo? Ela vai parar exatamente na parte de gramas e aí eu coloco aqui em cima, certo? Coloco aqui em cima, espero ela estabilizar e vejo que tem aí 114 gramas. Então esses dois resultados, que foi 50 ml e 114 gramas, eu anoto em uma tabelinha. Então aqui o primeiro objeto. O segundo objeto que eu escolhi foi essa concha, que eu peguei em uma praia e aí um tempo atrás, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, introduzir aqui dentro, eu vejo que tem 300 ml, coloco aqui dentro e verifico que subiu aí aproximadamente, né? Eu vejo que subiu aproximadamente 355, estava em 300, subiu para 355, então a diferença vai ser de aproximadamente 55 ml. Eu guardo esse resultado. Agora eu vou tirar, certo, essa concha que está aqui dentro, vou dar uma secadinha nela e vou colocar na minha balança. Colocando na balança aí, eu vejo que tem uma massa de 138 gramas. Vou deixar aqui do lado e partir para a minha próxima pedra, que é uma pedra porosa chamada de ágata. Vou fazer o mesmo procedimento. Eu vejo que tem 300 ml de água, certo? Vou colocar aqui em cima, introduzir a pedra ágata. Pode ver, como eu havia dito, que ela tem muitos poros, o oxigênio sobe
certo? E aí eu vou medir aqui aproximadamente, aqui, ó, deu um 360 aproximadamente, né, de volume. E eu guardo esse resultado. Então, subiu aproximadamente 60 ml. Essa daí é o volume transformado em capacidade. Eu retiro a minha pedra ágata, vou dar uma secadinha aqui rapidamente e coloco em cima da minha balança. Coloco em cima da minha balança e vejo a massa que ela tem. Ela tem uma massa de 143 gramas. O próximo passo vai ser as operações aritméticas que vamos realizar para saber a densidade de cada um desses objetos. Agora eu vou falar a importância da densidade. A densidade ela tem características peculiares nos processos de fabricação industriais. Já pararam para pensar por que antigamente os carros eram feitos de ferro e hoje em dia os carros são feitos, no caso de uma fibra de vidro? Já parou para pensar por que hoje as telas dos nossos aparelhos celulares eles são feitos de vidro e não de acrílico? Tudo isso é influência da densidade. Vamos aos Realizadas as observações e feita a colheita de dados, né, agora vamos aí para a parte, né, de cálculos. Né? Então, eu havia dito que a densidade, ela é a massa dividido pelo volume. Mas com os materiais que nós temos, eu coloquei aqui a massa, certo? Calculada em gramas, dividido pela capacidade, que eu vou chamar C, medida em ml. Certo? Então, a densidade, ela mede a concentração dessa matéria em cada ml, em cada volume, geometricamente, desse material. Então, a primeira densidade que iremos calcular será a densidade que eu vou chamar de número 1, que é a do granito, número 2, concha, número 3, a pedra aqui de ágata, certo? Então, será aqui, ó, densidade número 1, massa dividido pela capacidade. Então, a massa desse material número 1, que é o granito, é 114 gramas, que vou dividir por 50 ml. Então, esse valor vai dar um resultado de 2,28 gramas por ml. Eu vou guardar esse resultado para depois fazer uma conclusão geral. A densidade número 2 será aí da concha, então massa dividido pela capacidade. Então seria, no caso aqui, ó, 137 gramas dividido por 55 ml. Aqui eu esqueci do L, certo? Então 137 gramas dividido por 55 ml, eu vou encontrar um valor de 151 gramas por ml. Já podemos fazer essa análise, mas vamos fazer o último cálculo. Passar a régua por aqui e vamos calcular a densidade de número 3, massa dividido pela capacidade. 143 gramas dividido aí, certo, pela nossa capacidade de 60 ml. Então, eu vou ficar com o resultado aí, certo, de 2,38 gramas por ml. Chegamos aí e agora vamos fazer algumas comparações. Eu posso dizer o seguinte, né? Quanto mais concentrado esse material é, maior será a sua densidade. Outra análise importante que podemos ter é quando tratamos ali de razão e proporção, né? Quanto mais, digamos assim, quanto mais pesado, o termo certo não é esse, quanto mais massa esse objeto ter, no caso, maior será a sua densidade. Então, eu posso concluir o seguinte, que o elemento número 2, né, o elemento número 2, que é a concha, ela tem uma maior densidade, ela é mais concentrada do que todos os outros materiais. Então, eu posso dizer que a concha é o material que tem uma maior concentração. Eu posso dizer que a pedra ágata, né, ela é o segundo material que tem uma maior concentração.
e o granito é um material que tem uma menor concentração. Para ficar de maneira mais clara, imagine aí que você tem 1 ml de água, 1 ml de água, e você coloca, nesse 1 ml de água, você coloca 2,51 gramas de sal em um copinho. Você pega um outro ml e coloca 2,28 gramas de sal. Você pega um terceiro copinho, coloca 1 ml de água e coloca 2,38 gramas de sal. Aí eu pergunto para vocês, qual dos copinhos que tem apenas 1 ml vai estar mais salgada a água? Com certeza vocês irão falar que é o material que tem a maior quantidade de massa, de sal, no caso. Então, eu posso dizer que a massa é diretamente proporcional à densidade. E eu posso dizer o seguinte, se ficar muito salgado, o que eu faço? Eu coloco mais água. Então, fazendo essa análise, eu posso dizer, quanto maior a capacidade, menor será a minha densidade. Porque se eu colocar, por exemplo, 2,51 gramas em 1 ml, muito salgado. Agora, se eu aumento a quantidade de água, por exemplo, 1 litro de água e eu coloco 2,51 gramas de sal, o gosto dá uma camuflada. Então, eu posso dizer, para análise geral, que a massa é diretamente proporcional, e aí eu posso escrever assim, ó, que a massa é diretamente proporcional a quem? A densidade. E eu posso dizer que o volume, né, que nós trabalhamos como capacidade, ele é inversamente proporcional a quem? A densidade. Então, quanto eu aumento o volume, eu diminuo a densidade. Quanto eu aumento a massa, eu aumento também a densidade. Agradeço de todo o meu coração por poder apresentar essa aulinha para vocês. Muitíssimo obrigado e até mais. Goodbye. Fui!